Olá! Bem-vindos a mais uma análise focada. Hoje vamos mergulhar na genética molecular, aplicada ao melhoramento de plantas. Vamos olhar especificamente para os marcadores baseados em PCR. Temos aqui um material bem legal de um curso de biotecnologia que detalha essas ferramentas. O foco vai ser em 3 tipos: RAPD, AFLP e SSR. Olá, exato. São técnicas que, nossa, mudaram bastante a forma como a gente analisa a variação genética, né? Antes do PCR, a gente dependia de métodos tipo RFLP, que precisavam de muito DNA e eram menos direcionados. O PCR veio para permitir focar em regiões específicas ou até, assim, amostrar o genoma meio que ao acaso, mas com bem menos material. Ok, então vamos tentar destrinchar isso. A ideia é entender como cada um funciona, o que eles mostram sobre o DNA e um ponto que parece chave: como é que a gente lê, como pontua os resultados. E isso, pelo que vi no material, pode ficar bem interessante ou complicado, né? Principalmente naqueles organismos com vários conjuntos de cromossomos, os poliploides. Então, nossa missão aqui é entender essas ferramentas, os pontos fortes, os fracos, e como a gente decifra a variação que elas revelam olhando para o que o material traz. Começando pelo RAPD, o nome já diz: polimorfismo de DNA amplificado aleatoriamente. A chave aqui é usar primers curtinhos e... aleatórios, né? Tipo uns 10, 12 nucleotídeos. é isso. Isso, exatamente. Primes curtos com sequência arbitrária. Eles acabam se ligando em vários pontos do genoma onde encontram alguma complementaridade. Não precisa ser perfeita, mas suficiente para iniciar a amplificação. E o polimorfismo, a variação que a gente detecta, aparece no gel como presença ou ausência de uma banda. Geralmente a ausência da banda significa que houve uma mutação bem ali onde o primer ia se ligar. Pode ser um SNP, uma troca de letra, ou um indel, sabe? Uma inserção ou deleção pequena. Se essa mutação atrapalha a ligação, especialmente na pontinha 3', a DNA polimerase não consegue começar a copiar. E aí, a banda some. Entendi. Faz sentido. E por que eles foram tão populares no início? Pelo que li, parecem relativamente simples de fazer, né? Uma reação de PCR e um gel. E o principal: não precisava saber nada da sequência do DNA da espécie que você estava estudando. Isso devia abrir muitas portas. E também geravam vários fragmentos de uma vez só, o que o material chama de médio rendimento. Exatamente essas eram as vantagens. Foram os primeiros marcadores assim de médio rendimento e democratizaram a análise molecular. Abriram caminho para estudar muitas espécies ditas órfãs que não tinham genoma sequenciado. Só que o grande problema, o calcanhar de Aquiles mesmo do RAPD, é a baixa reprodutibilidade. Como os primers são curtos e se ligam com baixa especificidade, qualquer coisinha diferente na reação, a qualidade do DNA, a marca da enzima, a temperatura no termociclador, pronto. Uma banda podia aparecer num dia e sumir no outro. Bem inconsistente. Nossa, imagino a frustração, ter que repetir tudo, usar um monte de controles para tentar garantir que o resultado era real. E tem outra questão importante que o material levanta. São marcadores dominantes, certo? Quer dizer, se a banda aparece, você não sabe se o indivíduo é homozigoto dominante AA ou heterozigoto AA. Só a ausência da banda que confirma o homozigoto recessivo AA. Perde informação aí, né? Correto. A dominância é uma limitação, mas a questão da reprodutibilidade foi o que mais pesou contra o RAPD. Levou o pessoal a buscar técnicas mais robustas. Então, resumindo o RAPD. Fácil de começar, não exigia sequência prévia, mas os resultados eram meio instáveis. Um preço alto a se pagar pela simplicidade. Ok, seguindo então para o FLP. Polimorfismo no comprimento de fragmentos amplificados. O nome também sugere amplificação e variação, mas o processo parece bem mais elaborado. Como é que funciona esse? O FLSP é mais engenhoso, sim. E mais robusto também. Ele mistura duas técnicas. O corte do DNA com enzimas de restrição, parecido com o RFLP que a gente já viu, e a amplificação por PCR. Basicamente são vários passos. Primeiro você digere o DNA todo com duas enzimas de restrição diferentes. Uma que corta mais raramente e outra que corta mais frequentemente.
Depois você liga uns pedacinhos de DNA de sequência conhecida, os chamados adaptadores, nas pontas que foram cortadas pelas enzimas. Aí vem uma primeira etapa de PCR, uma pré-amplificação, para selecionar só os fragmentos que têm os dois tipos de adaptadores. E, por fim, a amplificação seletiva. Agora os primers são mais específicos, eles reconhecem o adaptador e mais algumas bases extras, arbitrárias, ali do lado do corte original. Só fragmentos que encaixam perfeitamente com esses primers seletivos é que são amplificados. Deixa eu ver se entendi. Então a variação, a presença ou ausência da banda no final pode vir de dois lugares. Ou teve uma mutação no local de corte da enzima e o fragmento nem foi gerado daquele jeito, ou a mutação aconteceu bem naquelas bases extras onde o primer seletivo deveria se ligar, e aí o fragmento existe, mas não é amplificado nessa segunda PCR. É isso. Precisamente. Essas são as duas fontes principais de polimorfismo detectadas pelo AFLP. A grande vantagem sobre o RAPID é a reprodutibilidade muito maior. Como os primers da amplificação seletiva se ligam a sequências mais longas e específicas, o adaptador mais as bases seletivas, a reação é bem mais estável. Além disso, o AFLP também gera muitos marcadores de uma vez, é altamente polimórfico e também não exige conhecimento prévio da sequência do genoma original. Parece bem melhor em termos de confiabilidade, mas imagino as desvantagens. Também são dominantes, né? Igual a RAPID, sem diferenciar A de A. E todo esse processo, enzimas, ligar adaptadores, duas etapas de PCR diferentes. Isso deve ser bem mais trabalhoso e provavelmente mais caro que o RAPID. Será que compensava? É uma ótima pergunta. Sim, são dominantes e o protocolo é bem mais complexo e caro, sem dúvida. Mas para muitos projetos a resposta foi sim. O ganho em confiabilidade e na quantidade de marcadores por reação justificava o investimento e o trabalho. Especialmente para coisas como mapeamento genético ou estudos de diversidade em espécies que não tinham outros recursos. Então, o ponto-chave do AFLP: mais trabalho, mais custo, mas resultados bem mais confiáveis e informativos que o RAPID. Ainda assim, com a limitação da dominância. Certo. Agora vamos para os SSRs, os microsatélites. Esses são bem famosos, né? O material menciona que são usados até em teste de paternidade. O que são eles exatamente? Ah, sim. Os SSRs, ou repetições de sequência simples, são trechos do DNA onde uma sequência bem curta, de 1 a 6 nucleotídeos, se repete em série uma atrás da outra, como se fosse CA-CA-CA, ou GATA-GATA-GATA, e assim por diante. O polimorfismo aqui é diferente do RAPD e AFLP. Não é só a presença ou ausência de banda. A variação está no número de vezes que essa unidade se repete. Ah, entendi. Então, no mesmo lugar do genoma, um alelo pode ter, 10 repetições de CA e outro alelo pode ter 12 repetições. É isso? E como a gente mede essa diferença no número de repetições? A gente mede por PCR também. Só que diferente dos outros dois, aqui a gente precisa conhecer a sequência do DNA que fica ao lado dessas repetições. São as chamadas regiões flanqueadoras. Essas regiões ao lado geralmente são conservadas, não variam muito. Então a gente desenha primers específicos que se ligam nessas regiões flanqueadoras, um de cada lado do bloco de repetições. A PCR vai amplificar todo o pedaço entre os primers, incluindo as repetições. O tamanho final do produto da PCR vai depender diretamente de quantas repetições tem ali no meio. Mais repetições fragmento maior, menos repetições fragmento menor. E como a gente vê essa diferença de tamanho? O material fala em géis de poliacrilamida, que dão mais resolução, e a técnica mais moderna, eletroforese capilar. Essa usa primers marcados com fluorescência, né? Parece que essa última é bem precisa, mostrando picos num gráfico, onde a posição do pico indica o tamanho exato do fragmento. Sim, a eletroforese capilar hoje é o padrão ouro para SSRs. Ela consegue diferenciar fragmentos que diferem por pouquíssimos pares de base, às vezes 1 ou 2. Um detalhe importante que aparece nesses gráficos da eletroforese capilar são as stutter bands. São uns picos menores que aparecem logo antes ou depois do pico principal do alelo. Isso é um artefato comum da PCR em regiões repetitivas. A DNA polimerase às vezes dá uma escorregada e adiciona ou remove uma unidade de repetição durante a cópia.
É importante saber que existem, para não confundir com um alelo de verdade. A gente analisa o pico principal, o mais alto. Entendi. Bom saber desses artefatos para não interpretar errado. E as vantagens e desvantagens dos SSRs, comparando com os outros? Dos homozigotos AA e AA. O heterozigoto vai ter 2 alelos com números diferentes de repetições, então ele vai mostrar 2 picos de tamanhos diferentes no resultado. Os homozigotos mostram só um pico. Essa capacidade de ver o genótipo completo é muito poderosa para a análise genética. Além disso, eles são geralmente multialélicos, quer dizer, existem muitas variações possíveis de tamanho para um mesmo loco SSR na população, e são altamente reprodutíveis porque usam primers específicos. A principal desvantagem, historicamente, foi o custo e o tempo para desenvolver esses primers. Precisava sequenciar DNA para achar os SSRs e as regiões flanqueadoras ao redor. Isso era caro. Por isso, desenvolveram estratégias como bibliotecas enriquecidas para achar SSRs mais fácil, ou testar primers que funcionaram numa espécie para ver se funcionam em espécies próximas, o que se chama de transferibilidade. E tradicionalmente se analisava um loco SSR por vez, o que era meio baixo rendimento. Mas hoje em dia, com a multiplexação, dá para analisar vários locos juntos na mesma reação, o que melhorou bastante isso. Então, resumo dos SSRs. Informação muito rica, codominância, resultados confiáveis, mas com um custo inicial maior de desenvolvimento. Ok, entendemos bem as características de cada marcador. Rapidé, AFLP, SSR. Agora, como a gente transforma o que a gente vê, as bandas no gel ou os picos no gráfico, em dados que podem ser usados numa análise genética? Vamos começar pelo caso mais simples, que o material aborda primeiro. Os organismos diploides, que têm 2 conjuntos de cromossomos, como nós. Certo. Para os marcadores dominantes como o RAPD e a AFLP, a pontuação é bem direta, binária. Presença da banda é 1, a ausência é 0. Se a gente olhar para uma população F2, resultado de um cruzamento entre 2 linhagens puras diferentes, AA, a gente esperaria ver visualmente uma proporção de 3 indivíduos com a banda para 1 indivíduo sem a banda. Na hora de pontuar, esses 3 que têm a banda, que são AA ou AA, recebem o score 1, e aqueles sem a banda, que é AA, recebe o score 0. A gente não diferencia o AA do AA. E para os codominantes, como os SSRs? Aí a gente pode capturar mais informação. Como a gente distingue os 3 genótipos AA, AA e AA, ou melhor, A1A1, A1A2, A2A2, se os alelos forem diferentes em tamanho, a gente pode usar uma codificação que reflita isso. Uma forma comum é contar quantas cópias de um determinado alelo o indivíduo tem. Por exemplo, se temos alelos A1 e A2, a gente pode definir A2 como o alelo de referência. O genótipo A1A1 seria pontuado como 0, 0 cópias de A2. O heterozigoto A1A2 seria 1, uma cópia de A2. E o homozigoto A2A2 seria 2, 2 cópias de A2. Naquela mesma população F2 de um cruzamento A1A1 XA2A2, a gente viria a proporção mendeliana clássica de 1.2.1 para os genótipos. Isso se traduziria nos scores. Um indivíduo com score 0, 2 indivíduos com score 1 e um indivíduo com score 2. É uma informação genotípica completa. Ok, para diploides parece bem estabelecido. Mas o material entra numa discussão mais a fundo sobre os poliploides. E aí, pelo que entendi, a coisa complica. E complica bastante. Sim, a poliploídia, ter mais de 2 conjuntos de cromossomos, introduz camadas de complexidade. É importante até diferenciar os tipos. Tem os autopoliploides que têm múltiplas cópias do mesmo genoma, como a batata ou a batata doce. E tem os alopoliploides, que são o resultado da hibridização entre espécies diferentes, seguida de duplicação dos genomas, como o trigo ou o algodão. Essa origem afeta como os cromossomos se comportam na meiose, na formação dos gametas, e isso impacta a herança. O material usa como exemplo principal os autotetraploides, que têm 4 conjuntos de cromossomos, 4x. Menciona que para um único loco, o indivíduo pode ter até 4 alelos diferentes. E a formação dos gametas é complexa, com várias combinações possíveis. Como isso afeta a pontuação dos marcadores SSR?
Mesmo eles sendo codominantes, eles ainda conseguem dar o genótipo completo nesse cenário? É aí que está o grande nó, o grande desafio. Mesmo usando SSRs, que são codominantes, a interpretação em poliploides, especialmente nos autopoliploides, esbarra feio na questão da dosagem alélica. Pensa num autotetraploide. Se ele tiver sorte e tiver 4 alelos diferentes para um loco SSR, vamos chamar de A, B, C, D, a eletroforese capilar pode até mostrar 4 picos distintos. Você sabe que os 4 estão lá. Mas, na prática, é muito mais comum que o indivíduo tenha menos alelos diferentes, por exemplo, só A e B, ou que alguns alelos estejam presentes em múltiplas cópias. Por exemplo, o genótipo poderia ser AABB, ou AAB, ou ABB. O problema fundamental: os métodos tradicionais, como gel ou eletroforese capilar, mostram quais alelos estão presentes, pela posição do pico-banda, mas a intensidade do sinal, a altura do pico, a intensidade da banda, geralmente não é confiável para dizer quantas cópias de cada alelo existem. Um indivíduo AAB, 2 cópias de A, 2 de B, e um indivíduo AAAB, 3 cópias de A, 1 de B, podem ambos mostrar os picos A e B. Diferenciar um do outro só olhando o resultado, ou mesmo tentando quantificar a altura relativa dos picos, é muito difícil, às vezes impossível com esses métodos. Ah, entendi. Então o X da questão é não conseguir saber a proporção exata das cópias de cada alelo. A gente vê que tem os alelos A e B, mas não sabe se é 2 para 2, 3 para 1 ou 1 para 3. Isso limita muito as análises genéticas nesses organismos poliploides que são super importantes na agricultura, né? Limita demais. É uma restrição enorme. Muitas vezes o pesquisador acaba tendo que simplificar a pontuação. Agrupa genótipos diferentes na mesma classe visual. Por exemplo, pode pontuar só como presença ou ausência de um determinado alelo, perdendo toda a informação da dosagem. Ou tenta criar categorias como simplex, AAA, duplex, AAA, triplex, AAA, quadruplex, AAA, mas a classificação baseada na intensidade do sinal é frequentemente incerta. Essa perda de informação sobre a dosagem real dificulta muito entender a genética de características importantes, que são controladas por múltiplos genes, e também atrapalha na hora de fazer seleção para melhoramento genético nessas espécies. Nos alopoliploides, a situação às vezes é um pouco mais simples, se o loco estiver presente apenas um dos subgenomas e se comportar como diploide. Mas também pode haver duplicação de locos entre os subgenomas, mantendo a complexidade. Então, o ponto crucial aqui é esse. A poliploidia, principalmente a autopoliploidia, quebra a interpretação direta até dos marcadores codominantes, como os SSRs, por causa da dificuldade em determinar a dosagem alélica com os métodos clássicos. Certo. Acho que deu para ter uma boa visão geral. Recapitulando, então, a RPAD foi pioneiro, simples, mas pecou muito na reprodutibilidade. A FLP veio como uma solução mais robusta, mais informativa, mas ainda era dominante e bem mais complexo de executar. E os SSRs se destacaram por serem codominantes, o que é ótimo, e muito reprodutíveis, mas tinham um custo inicial de desenvolvimento e, principalmente, enfrentam esse desafio enorme da interpretação da dosagem em poliploides. Parece que cada tecnologia teve seu momento e sua utilidade, mas todas elas carregam limitações importantes, né? Especialmente quando a gente entra na complexidade dos genomas poliploides. Exato. É uma síntese perfeita. Sempre existiu esse jogo de compromissos. Quanta informação você quer, qual a confiabilidade que você precisa, qual a resolução, a facilidade de uso, o custo, o tempo. Os SSRs realmente se firmaram como um padrão por muito tempo por causa da codominância e da reprodutibilidade, apesar do custo inicial. Mas essa questão da dosagem em poliploide sempre foi uma pedra no sapato, uma barreira significativa. Bom, exploramos hoje esse universo dos marcadores de PCR que foram, sem dúvida, fundamentais para a evolução da genética molecular e do melhoramento. Vimos como eles funcionam, suas forças, fraquezas e os desafios na hora de interpretar os padrões genéticos que eles revelam, principalmente nos poliploides. Então, o que fica disso tudo?
Essas ferramentas abriram muitos caminhos, mas também deixaram bem claras suas limitações, especialmente nesse ponto da resolução da dosagem alélica. De fato. E essa limitação na quantificação precisa da dosagem em poliploides é talvez o ponto mais crítico, né? Considerando quantas das nossas plantas cultivadas mais importantes são poliploides, cana-de-açúcar, batata, trigo, algodão, café, a lista é longa. Isso nos deixa com uma questão importante para refletir olhando para frente. Como é que a gente supera essa barreira para conseguir entender e manipular de forma mais eficiente a genética desses organismos tão complexos e importantes? A resposta, claro, aponta para as tecnologias que vieram depois, né? Tecnologias capazes não só de detectar a presença de variações, mas também de quantificar a frequência relativa ou até mesmo determinar a sequência exata com muito mais precisão. Isso é um gancho perfeito para a próxima geração de marcadores moleculares, como os SNPs analisados em larga escala e, principalmente, o sequenciamento de nova geração NGS, que prometem justamente atacar esse desafio da dosagem e dar uma visão muito mais completa e detalhada do genoma. Mas isso já é assunto para outra conversa.